Bom dia, pessoal. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos da Berge. É muito bom ter vocês aqui hoje para a gente ter esse bate-papo, motivado por um livro que é um relançamento, uma segunda edição. E é um livro que eu fico muito feliz em fazer esse relançamento aqui, porque foi um livro que eu cuidei também quando eu ainda cuidava da editora. Hoje eu cuido só dos eventos da Berge, mas cuidei também durante um tempo e tive o prazer de trabalhar bastante com a Patrícia e com a Miriam para conceber esse livro. E de bastidor eu falo assim que são autoras muito organizadas, são um livro muito fácil de fazer. Ele veio praticamente pronto já, né? Então a gente já tinha, nesse processo, às vezes o autor chega só com a ideia e a gente vai desenvolvendo tudo. Aliás, recomendo, quem tiver ideia de fazer livro também, nos procure aqui, tá? Hoje é o Arthur que cuida disso, mas a Berge tem uma equipe que é muito integrada, então todo mundo acaba se envolvendo, né? O livro acaba virando evento e assim por diante. Mas a gente teve um processo muito fácil para fazer esse livro, porque elas já tinham muita coisa escrita já, ideia de muitos anos de trabalho já, de experiência. E esse nome Media Training sempre chama muita atenção, né? Mas é óbvio que o livro fala além disso. E tem muitas pessoas que participaram dessa obra também, e algumas delas vão estar aqui. Então, eu quero chamar aqui o Paulo Nassar, que vai poder falar um pouquinho mais. Ele tem um grande envolvimento com a obra também, e com as autoras, né? Então, a gente vai poder ouvi-los conversando aqui. É legal também ter pessoas, como eu faço vários eventos, né? Eventualmente, claro, tem pessoas que eu não conheço, que a gente se conhece na organização, e hoje é uma conversa bem legal, bem despojada até, porque todos aqui se conhecem muito bem, vocês também conhecem vários deles aqui, então acho que é uma oportunidade para que vocês participem bastante dessa conversa, tá? A Miriam e a Patrícia vão tocar a discussão aqui sobre temas do livro, mas é interessante que vocês participem também, façam suas perguntas, suas observações, que vai ser bastante legal para todo mundo ter essa integração. Só lembrando que esse evento está sendo gravado também, tá? Como todos os eventos que a gente faz aqui, e depois ele vai estar na nossa timeline do YouTube. Então, se vocês quiserem divulgar isso para mais pessoas, é só pedir para entrar no YouTube da Berge, aproveitem e sigam lá, tá bom? Então é isso, gente. Vou chamar o Paulo Nassar aqui. Eu vou chamar os quatro, sim, né? Paulo, a Miriam, a Patrícia e o outro Paulo. Sim. Está desbalanceado, né? Dois Paulo no momento. Aonde eu sento? Bem, eles estão olhando para mim, porque provavelmente eu tenho que iniciar, né? Muito bem. Bem, bom dia para todos vocês. Eu sempre começo dizendo que é uma honra ter vocês aqui na Casa da Comunicação brasileira, né? Que é a Berge. Dizer o seguinte, que esse é um momento, né, que a gente recebe aqui a Patrícia e a Miriam, e é mais do que o lançamento de um livro, que está na sua segunda edição já. Entendendo que a gente está vivendo hoje, na área da comunicação de empresa e instituições, que muitos chamam de comunicação em organizações, né? Um momento que qualquer tema gera controvérsias, né? E o que significa isso? Significa que a gente tem hoje tecnologias, a gente tem um ambiente social, né, político, né, econômico, várias dimensões em que as pessoas, dentro desse contexto, elas têm os seus pontos de vista, né? Então, quando a gente diz que a gente está num ambiente de controvérsias, é isso, quer dizer, as pessoas têm opinião sobre tudo, né? Sejam certas, sejam erradas, e etc. E dentro desse contexto, a gente tem também, né, um impacto enorme das empresas. E eu diria o seguinte, a gente muitas vezes fala das grandes empresas, né? Mas eu diria das empresas, né, dos empreendimentos, né? E é óbvio que as grandes empresas têm um impacto enorme, porque muitas dessas empresas elas
geram riqueza numa dimensão que é muito maior do que o PIB de muitos países. E aonde é que estão os impactos? Estão naquela famosa tríade que virou uma bandeira do mercado financeiro, que é o ISG, né? Tá? Então, no ambiente, né? No social, na governança e etc. E se nós olharmos a literatura que foi produzida especificamente sobre o aspecto relacional, né? A partir da representação, né? Desses protagonistas, né? Que a gente está falando principalmente das empresas e de seus representantes, nós vamos ver o seguinte, que é muito difícil que a gente tirar alguma empresa de algum tipo de crise nesses últimos... Esse é o recorte, poderia pegar o recorte da Berge, que são 57 anos de existência, né? o tempo da Berge. E nós vamos ver o seguinte, que eu vou pegar uma data que é icônica na área, que é 1985, que é o momento da transição do Brasil para a democracia, tá? Em que uma empresa já produz, na realidade, um documento que não chega a ter 30 páginas, que é o Manual de Comunicação Social da Rodia no Brasil. Tá? E quando a gente olha esse documento, por que ele virou um best-seller? Tá? Exatamente porque ele fazia algumas recomendações para os executivos, e aí, principalmente, era, no caso, focado nos executivos da Rodia, que alguma coisa muito importante ia mudar no país, e que, naquele momento, o protagonismo da imprensa seria enorme, e seria um protagonismo aí baseado nas diferentes mídias tradicionais na época, rádio, jornal, revista, né? Televisão, em que os executivos não poderiam mais ter uma cabeça de portas fechadas, né? Então a Rodia desencadeia naquele momento uma política de portas abertas, etc. Foi o slogan que eles usaram, né? E virou best-seller por quê? Porque tinha uma carência enorme, tá? De um letramento, que é uma palavra que a gente usa hoje, voltado para a questão da educação em comunicação, educação para o momento que todas as pessoas, e que talvez, né, a gente pode dizer que um executivo que se comunica mal é um mau executivo. Tá? Então é algo hoje que ficou muito forte e daí por diante. Nós estamos falando em 85, final dos anos 90, ou melhor, final dos anos 80, né, nós temos o quê? Nós temos lá uma obra do Nemércio Nogueira, que era uma pessoa, que é ainda, né, uma pessoa importante, que tinha uma atuação forte, que chamava exatamente Media Training. Né? Mais para frente, nós vamos ter também uma obra ligada a esse tema, tá? Do Roberto Castro Neves, que infelizmente faleceu, e que foi um executivo muito importante no ambiente da IBM. Né? E poderia enumerar outras obras, tá? Mas eu queria chegar nessa obra aqui. Tá? Por que ela é importante? Por que essa obra se transformou, né, na principal obra do nosso campo da comunicação, agora, na sua primeira edição em setembro, em 2023? Porque ela vai olhar, né, algo que muitas vezes é olhado apenas como técnica, tá? Né? E veja o seguinte, quer dizer, né? Não basta hoje você só ter a técnica de falar bem, né? É necessário e etc. Né? Mas você também tem que ter a técnica, você tem que ligar uma ética e uma estética hoje. Então, para a gente hoje se relacionar bem, a gente tem que pensar nessas dimensões. E aí nós vamos ver o que significa isso no comportamental, enfim, na preparação, em tudo que antecipa, de repente, um encontro. Tá? Então, essa obra, ela preenche, né, esses três aspectos. E mais do que isso, né, ela vem também trazendo aquilo que a gente chama de experiências. Tá? Ela tem uma narrativa de experiências. E é interessante que a palavra experiência, quando a gente olha a etimologia disso, em diferentes línguas, se você pegar no alemão, se você pegar no sueco, se você pegar nas tradições, por exemplo, também da Ásia,
você vai ver que ela sempre está ligada à palavra movimento. Tá? De alguma forma, a palavra experiência está ligada à ideia de movimento, à ideia de ação. Tá? Então, esse livro também ele tem um objetivo pragmático da ação, do agir, né? De chegar em algum lugar, etc. Por isso que a Aberge, né, apoiou essa obra, né, continua apoiando, e é óbvio, eu vou terminar a minha fala, né, no sentido também de estimular, né, a nossa comunidade, porque a Aberge é uma casa do pertencimento, né, uma casa que acolhe, é uma casa que compartilha, né, de estimular que os nossos protagonistas, eles realmente façam esse exercício intelectual, né, que é uma contribuição para todas as pessoas, né, profissionais e também para a sociedade, de forma mais geral. Então, parabéns aí, Miriam e Patrícia, né, e é claro também nosso querido Paulo Henrique, que tem uma experiência enorme, né, que também é um intelectual, né, no campo da comunicação. E eu acho que a gente vai ter um debate muito rico aqui. Tá? Obrigado. Obrigada demais. Bom, gente, bom dia. Depois que o Paulo Nassar falou isso tudo, eu acho que eu posso ir embora, né? Tomar um café. Que honra, né? Eu fico muito... É um peso de responsabilidade gigantesco depois que o Paulo leu o livro e se posicionou da forma como ele se posicionou, sendo quem ele é, representando o que ele representa para todos nós, para o mercado, para a academia. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, mas com um peso de responsabilidade muito grande em, de fato, fazer com que esse livro seja algo que possa ser compartilhado. Esse foi o nosso grande objetivo, né? Quando resolvemos escrever esse livro, Miri e eu, nós estávamos muito estimulados por grandes executivos que ao longo das suas trajetórias passaram por capacitações conosco e sempre perguntavam o que faz uma pessoa ser de fato um grande porta-voz? Qual é a receita? Compartilha conosco quais são as principais dúvidas, as principais questões. E quando a gente fez o corte na época, quando a gente já tinha treinado 12 mil executivos, a gente, agora é a hora da gente pensar como compartilhar. O grande objetivo, acho que essa é a grande palavra, compartilhar conhecimento, compartilhar trocas. E então, ali a gente resolveu escrever o livro com 2 desafios. Primeiro, que nós não queríamos que fosse uma obra de autoajuda. Em hipótese alguma, a gente queria estar nesse espaço. Não que isso não seja importante, aqui não cai nenhuma crítica, mas não era o que a gente queria. E o segundo é que, quando a gente trabalha para grandes empresas, públicas e privadas, a gente sempre tem confidencialidade, sigilo, não podíamos abrir nada de nenhum cliente. Então, tínhamos ali um ambiente onde tínhamos que pensar nessa obra que fosse profunda, que pudesse ser um legado para a academia, para o meio empresarial da mesma forma. Eu também queria muito que quem está entrando na profissão, seja de comunicador, de jornalista, de RP, de comunicação digital, também pudesse ter a nossa obra como para se espelhar. Então, resolvemos fazer algo que pudesse ser um playbook de líderes que querem navegar nessa era da hiperconexão. E para isso, estabelecemos 10 eixos temáticos que nós acreditamos que são os eixos que, de fato, todo líder deve se debruçar sobre. Então, eu vou falar para vocês quais são esses 10 eixos que se transformaram em capítulos, né? Então, a gente fala sobre, primeiro, comunicação é poder, e é poder no mundo globalizado. Segundo, a conquista do espaço na mídia, como conquistar esse espaço. Depois a gente fala que o mundo é multimídia, e um líder que quer ser um líder na era da hiperconexão tem que ser um líder multimídia. Depois, os desafios da pós-verdade. E quando nós, e aqui eu faço um hiperlink,
quando nós concluímos a escrita do nosso livro, e já tínhamos falado com a Bege tinha topado o desafio de estar conosco, a pandemia nos pegou de calça curta. E aí, ali a gente teve um sexto sentido, Miri e eu, de lançamos ou não lançamos, vamos ou não vamos, e algo nos disse, não é a hora. E aí a pós-verdade veio com tudo, nos assolando, né? E a gente, foi muito bom não ter lançado, porque a gente incluiu esse eixo que é o desafio da pós-verdade. E um líder hoje, para sobreviver, ele tem que entender de pós-verdade. Depois a gente vai para o quinto eixo, que é o papel do porta-voz. Depois, o que é notícia e a construção do discurso, no capítulo 7. No capítulo 8, crise, como evitar. O 9, a gente fala sobre redes sociais, como expor sem se expor. E, por último, um capítulo também incluído durante a pandemia, que foi a prática do contraditório, como moderar o contraditório nesse mundo onde nós temos ou A ou Z, não é permitido ter um meio do caminho, não é? Então, nós incluímos também a prática do contraditório, tendo a alegria de ter conosco, fechando esse livro, o professor Dominique Volton, que nos brindou, concordando em gastar um pouco do seu tempo conosco, falando sobre a prática do contraditório. E para a gente conseguir chegar nesse meio do caminho, de não ser autoajuda e, ao mesmo tempo, não abrir cases, a gente estruturou um livro onde nós temos, em cada um desses eixos temáticos, uma introdução ao assunto, depois um contraponto, uma entrevista com uma personalidade, e dessas personalidades, a grande maioria são figuras que passaram por capacitação conosco, e por último, fechando cada capítulo, o que a gente chamou da dica das especialistas. E aí sim, são dicas curtas, onde a gente amarra todo esse conhecimento, esse conteúdo que a gente mais aprendeu e tentou empacotar isso, né, para poder compartilhar. Então, o livro, a primeira edição, esgotou em 3 meses, a gente ficou muito feliz por isso, né? Assim, a Bege nos abraçou e eu queria aproveitar para agradecer, Paulo, a grande equipe, né, que desde o início foi muito parceira, muito estimulando muito a gente, o cuidado de vocês. Então, o Douglas, sou gratíssima a ele, virei fã, amiga. O Douglas, agora o Arthur, um querido que também abraçou a edição 2, o Jefferson, muito cuidadoso, né? Toda a parte de design gráfico também. Atento, né? O Jefferson extremamente atento na revisão do nosso livro, a Silvine também, no projeto gráfico, ou seja, uma equipe que de fato nos abraçou para que a gente pudesse ter esse objetivo concluído, que é ao compartilhar essa obra. E agora, na segunda edição, a nossa missão foi atualizar aquilo que já estava lançado, basicamente os dados bibliográficos, as pesquisas, nós atualizamos, né, trazendo também as referências de quem já tinha lido e quem tinha colocado aí esse livro para a gente, com um feedback que foi muito positivo no lançamento do livro 1. Então, para a gente poder contar como o livro foi, o livro 1, a gente teve a honra de contar com o aceite do convite para estar conosco aqui, o Paulo Henrique Soares, grande comunicador, que nós nos espelhamos muito, tenho a honra de poder estar do lado dele, ajudando o Paulo no dia a dia da sua grande missão na comunicação do setor mineral. E o Paulo também faz parte do LíderCon aqui da Bege, né, representando também o LíderCon. Convidar o Paulo para poder contar um pouquinho na visão dele, né, o livro. Não, só queria agradecer ao Paulo, à Bege, nossa editora, a essa presença de vocês. Eu acho que vai ser uma troca muito rica. E destacar 2 questões da comunicação e do nosso livro. Nosso livro é um exemplo
comunicação é relacionamento, não é informar, não é... E é isso que a gente se depara todo dia. E o tempo inteiro o livro é um compartilhamento de experiências, né, com a República, como eu digo, né, quem vocês treinamos a República. E a gente aprende muito. E um conceito em comunicação que eu acho muito difícil, todo mundo tem medo do desconhecido. E a comunicação lida com o conceito da impermanência. Ela é fluida, ela se dilui. Então, o tempo inteiro, vocês, assim como nós que vivemos comunicação, nos deparamos com esse contexto RUPT, que eu acho que traduz muito bem o contexto que a gente vive. É um mundo rápido, um mundo imprevisível, um mundo paradoxal e um mundo emaranhado. E esse é o primeiro conceito que eu queria trazer aqui, até para o nosso... O mundo hoje é tangled, é emaranhado, a comunicação também. Então, a comunicação corporativa, nos preparamos e ajudamos, contribuímos com nossos clientes para se comunicar com seus públicos, alinhar valores, alinhar conceitos, mas nós temos que comunicar melhor ainda com os nossos inimigos, que é a prática do contraditório. Então, esse é o desafio, que não é da comunicação, é do mundo de hoje. Então, isso que eu queria também que a gente trouxesse compartilhar hoje essas experiências, essas dúvidas do nosso dia a dia aqui. Ok, gente. Bom dia, é um prazer. Obrigado, Patrícia. Obrigado, a Berge, pelo convite. É um prazer estar aqui. Ao lado das duas autoras. Eu falei que eu passei o final de semana lendo ele de novo. Está aqui cheio das anotações. Eu não sabia se vocês iam me perguntar assim, vai que você me pergunta. Chamado oral. Chamado oral. O que você acha sobre isso? Você concorda? Sabatina. Eu trouxe 242 slides, mas não foi permitido, né? Mas eu gostaria de destacar 2 pontos que eu acho fundamental nessa experiência aí, no relacionamento, tanto com a imprensa quanto na assessoria de fontes, né? E aí eu vou trazer 2 pontos dos 2 lados, né? O primeiro é que eu acho que os nossos executivos não necessariamente são bons comunicadores e são bons porta-vozes. A posição, a hierarquia, você sobe na hierarquia de uma organização, ora pelos seus conhecimentos técnicos, ora pelos seus conhecimentos mais ligados às áreas exatas, né? Então, da sua capacidade de administração, da sua capacidade financeira, ou, dependendo do setor, da sua capacidade técnica. A característica da comunicação, ela não necessariamente ela é considerada. Então, você tem um grande número de executivos hoje que não tem naturalmente uma habilidade para se comunicar com qualquer público e também com a imprensa. Então, esse para mim é um primeiro ponto, por isso que precisam ser treinados, por isso que precisam ser acompanhados, e é muito difícil para essas pessoas que têm um determinado poder, você tem que virar para ela e falar assim, você não sabe dar uma entrevista. Ou pior, você não sabe se relacionar institucionalmente. Ou pior ainda, você não sabe falar com a sua equipe. Porque acredita-se que quando eu vou crescendo dentro da organização, essa habilidade ela já existe, ela é nata. Então, aí vai a diferença de você ser um chefe e você ser um líder. Eu acho que a gente nem precisa, né, olhar muito longe, que a gente sabe que isso acontece em qualquer empresa, qualquer organização, e a gente fica, então. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto talvez o contexto, o contexto obviamente mudou, né? Antigamente, né, pela faixa etária de alguns aqui, a gente tinha que ficar de forma nervosa esperando o que vai sair
né, na banca no dia seguinte, qual vai ser o título, né, daquela matéria ou daquela crise, ou se vai sair ou não vai sair, se está no primeiro caderno, se foi para uma nota. A gente tinha, né, aí algumas horas para poder respirar. Isso já não ocorre mais, e tanto faz, tanto fez, né, o que vai ser, porque entre o ocorrido e o jornal de amanhã impresso, tem tanta coisa para acontecer que mudou a nossa vida. Né? Nós estamos sendo gravados, nós estamos sendo acompanhados, nós estamos sendo 24 horas, e isso também ocorre com os nossos porta-vozes, com os nossos líderes. Ele nem pode mais sentar, né, no clube, num bar, e assistir um jogo de futebol e falar um palavrão, porque ele pode estar sendo gravado, ou alguém pode gravar, ou ele pode gravar alguma mensagem achando que vai ficar no grupo de amigos da escola, e aquilo se toma uma proporção de uma crise, porque ele é uma pessoa pública. Ser uma pessoa pública hoje é muito mais difícil do que ser uma pessoa pública há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Hoje, tudo, em todos os lugares, eu falo com as pessoas que eu assessoro, nem pense, porque daqui a pouquinho alguém vai captar o que você pensou, e aí a gente está perdido. Então não dá nem para pensar nesse momento. E o terceiro ponto, que aí vai do nosso papel comunicadores, eu acho que a gente está com medo. Eu acho que as organizações nos impõem um ritmo e nos impõem uma trava que nós perdemos a capacidade crítica de nos posicionar perante as situações diversas e diárias que ocorrem dentro das organizações. Então, você tem um presidente, diminuímos a nossa capacidade de realmente orientá-lo àquilo que tem que ser feito do ponto de vista do relacionamento com a imprensa. Eu nunca vi tanta distribuição de nota na minha vida. Não é possível que a gente só saiba comunicar por nota. Então, tudo é nota. A gente não tem um porta-voz, a gente não cria a relação com o jornalista, a gente não permite que haja um diálogo, e o tempo inteiro a gente está jogando seguro. E o que é jogar seguro? Alguém me questiona alguma coisa, eu não ponho um porta-voz para poder esclarecer, e eu simplesmente mando uma nota. Né? E, para mim, nota muitas vezes dá a sensação de culpa. Né? Eu não quero me expor. E aí, para quem está do lado de cá na comunicação, é algo simples, né, Miriam? Eu mando uma nota. Se saiu errado, a minha nota estava certa. Quem errou foi o jornalista. A gente sabe que a gente não controla a imprensa, ainda bem. A gente sabe que a gente não tem gestão daquilo que vai sair, ainda bem, porque esse que é o legal, porque se a gente soubesse, seria meio que Coreia do Norte, né? Eu acho que, né, o que sair vai ser aquilo que foi pedido. Então, a gente precisa rever essa nossa postura o tempo inteiro de sempre se comunicar com nota. Eu tenho visto um excesso disso e a falta de tempo de construir relações, de conversas, de criar a confiança, né, seja da fonte, né, seja do seu porta-voz com o jornalista. Os veículos, a redação está diferente, a redação não tem tempo. Eu acho que é uma realidade. Mas antes, a única forma de uma entrevista seria pessoalmente. Olhe lá por telefone. Hoje tem tanta tecnologia, tem tanta forma, então sim, é possível a gente fazer essa conexão, né, esse olho no olho, mesmo que imediato por um aparato tecnológico. Eu acho que a gente está jogando no seguro, e eu acho que muita dessa insegurança não é só do porta-voz, mas é de quem também está assessorando, porque é uma forma fácil de eu não me responsabilizar. Mas aí eu acho que a gente não ganha o jogo se a gente não joga, né? Entra em campo. E é por isso que a ideia foi falar sobre muito além do Media Train, né? Esse porta-voz hoje, ele não é um porta-voz para a imprensa, mas ele é um porta-voz para se relacionar em sociedade. Se relacionar em sociedade, você não está apenas sendo preparado
com técnicas de oratória, olha para a câmera, olha para o repórter, essas técnicas todas são muito importantes, mas ser porta-voz numa sociedade multimídia é ser porta-voz para todos os públicos e todas as formas de relacionamento. O Paulo nos chamou muito a atenção quando a gente discutia esse livro e o título, né, do livro sobre o muito além, né? Eu queria ler um trechinho e aí passar para o Paulo para ele poder falar sobre esse muito além, mas um trechinho que a gente fala, obrigada, Douglas, sobre como a gente entende esse termo porta-voz, né? Então a gente coloca o título Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão, porque, né, a gente coloca logo no começo do livro o seguinte: cada vez que alguém com conhecimento expressa sua visão, tende a reduzir o valor de imprecisão, de fake news e de dúvida na sociedade. Se a maneira de comunicar for adequada ao público, haverá mais vantagens. Por isso, há uma função específica na comunicação com certo prestígio histórico, ser porta-voz. Ela já foi, e muitas vezes ainda é, atribuída a pessoas especialmente capazes de exercer a função de representar oficialmente uma organização, um setor ou um grupo. Apesar disso, hoje, todos, de certo modo, são representantes e, mesmo não oficialmente, simbolizam para os demais aquilo a que estão vinculados. Sua comunicação e suas ações, em alguma medida, criam um significado específico para a sociedade. Portanto, são porta-vozes e, mesmo informais, são símbolos e representantes naturais que estabelecem padrões e referências. Porta-vozes corporativos, categoria que inclui de presidência a porteiros, devem ser competentes em comunicação. São embaixadores que dão significados à ação, mostram as crenças, o rumo e a missão. Por isso, tratamos nesse livro a comunicação como a arte que tornou-se uma espécie de santo graal. Também por isso, essa obra é valiosa como para que o usuário tenha técnicas e ferramentas que vão além da entrevista, da dica, da orientação, para se sair bem na frente do microfone, mas trazem a questão do conhecimento, da troca de experiência e da referência, como comunicadores inspiram a fazer bem a comunicação. Dado o desafio de ser, dado o desafio da comunicação e da informação, que não é técnica, mas humana e política. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Você nos estimulou a chegar nesse conceito. Só que acabou vindo de uma brincadeira, né? Palavras assim que a gente, num determinado, nem me lembro mais o ano, né? Falei assim, não, a comunicação hoje ela tem que ser de P a P. Tá? E aí o que era isso? Era de porteiro ao presidente. Tá? Essa ideia de que a gente tem que fazer o letramento, né? Eu gosto dessa palavra letramento, tá? Da organização como um todo, tá? E sair vamos dizer, daquela referência do porta-voz visto como aquele que porta a voz da organização, tá? Não entendendo que no extremo todos são porta-vozes, né? E é óbvio que o porta-voz institucional ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Não, porque ele tem, vamos dizer, por trás, além de a legitimação da organização para falar, né? Tá? Então, essa é a ideia. Mas eu queria só dar alguns passos atrás para a gente entender o seguinte, quer dizer, o título é muito além do Media Training, né? Mas a gente também tem que ver o que está aquém, né? Tá? Porque, e aí nós estamos falando de um processo educacional. Aqui na Aberj, a gente tem, quando a gente fala a gente, são algumas gerações e milhares de pessoas que contribuíram para essa evolução, né, desse olhar que muitas vezes estava centrado
na tradição, né? Não que a tradição seja ruim, né? Mas, e dentro desse processo, a gente olha um momento, principalmente década de 80, eu falei aqui, inclusive, da transição, né? Para a democracia em 85, mas foi nos 80 que a administração, eu estou falando do campo da administração, tá? Ela começa a dar uma virada na forma como ela vê a comunicação. Então a gente tem uma figura da Escola de Chicago, em termos da economia, que é o Herbert Simon. Herbert Simon foi um prêmio Nobel de economia, tá? E que ele, na sua obra, ele coloca já papel central na questão comunicacional. E não só na comunicação com a imprensa, mas na comunicação entre os pares, na comunicação entre essa cadeia de públicos, né, que nos 80, né, ali o pessoal da Universidade da Virgínia, é onde se cria o termo stakeholders, né, que é uma forma de organizar o pensamento também, né? Mas ali tem vamos dizer, um marco institucional que é o Herbert Simon falando para a comunidade de administradores e economistas do papel central da comunicação nos processos organizacionais. E aí quando você olha como que as escolas aonde tradicionalmente saem os CEOs, né, a alta direção, né, os financeiros e etc., responderam essa questão que o Herbert Simon coloca de forma teórica, na realidade, a resposta foi pífia. Então, nós estamos falando de 85, nós estamos falando o quê? Quase 40 anos, né? Um pouco mais. Como que as escolas, onde você faz a educação desses executivos do C-Level, começaram a trabalhar a questão da educação para a comunicação. Então a gente tem o quê? A gente tem a resposta da PIF, é o seguinte: começando a trabalhar a comunicação da forma mais tradicional, que é a forma da retórica. Tá? E é muito mais do que isso. Tá? Essa educação é uma educação que tem que ser feita, inclusive, olhando interfaces importantes. Não? Dentro do próprio campo do que a gente poderia chamar também de ciências sociais aplicadas. Tá? Então veja o seguinte, vou pegar um campo só assim que também é importante hoje, né? Por exemplo, a gente pensa no campo das relações governamentais, onde tem a palavra maldita, né, demonizada, chamada lobby. Tá? Como que nesse campo, que está dentro do que a gente chama de ciências sociais aplicadas, e também poderíamos falar em relações com investidores, que também está dentro desse... como é que a comunicação é pensada? Como é que a comunicação é pensada para a questão educacional? Tá? Então, se a gente está falando aí em 35 anos, 40 anos, né, a partir da afirmação do Herbert Simon, a gente vê que teve uma evolução, mas no sentido da massificação desse processo educacional, as escolas tinham que, de administração e economia, tinham que abraçar de forma mais forte essa bandeira da comunicação. Tá? Porque se nós pegarmos, por exemplo, as crises, né, é óbvio que as crises podem vir de um processo industrial, de alguém lá, de repente, que não fez o controle de algum determinado processo, etc. Mas a maioria das crises, a origem é feita, a origem está no comando da organização. Tá? É só olhar as crises de governança dos últimos 2 anos, se quiserem ampliar isso, tá? E outros tipos de crises em processos industriais importantes. Paulo pode falar disso. O setor de mineração teve duas grandes crises aí, né? Que vem o quê? Vem vamos dizer, da forma como o comando não observou, de repente,
determinadas questões e tal. Então, eu queria, como professor, chamar a atenção para isso, né? Que a gente precisa dar uma resposta no campo das escolas, centrar fogo na questão das escolas de formação do C-Level. Né? Eu queria, continuando as palavras do Paulo, nesse nosso livro, a gente faz meio uma espécie de pioneirismo do letramento de mídia, né? Há 2 anos, quando se começou a fazer o livro, era um assunto, uma disciplina um pouco desconhecida. E hoje, e com a desinformação, isso virou necessidade. Letramento de mídia hoje. Por isso o nosso título, que eu acho, ele se comprova a cada dia, a cada crise, a cada dúvida de um cliente, de um porta-voz, o título, muito além, se confirma e se justifica. Hoje já se trabalha com conceitos, eu estudo isso, a gente na oficina tem um laboratório sem fim disso, né? É um laboratório de estudos mesmo, os novos agendamentos, que são muito diferentes do que todos nós aqui estudamos na faculdade do agenda setting. O agenda setting não responde mais ao contexto de hoje. Então, por isso, a necessidade desse letramento, que é saber entender como é que é esse contexto das mídias. Nem vou falar aqui em novas mídias, porque já nem são tão novas. E agora se surge um novo contexto muito recente, que é além do letramento, que se chama sagacidade midiática. Qualquer grande executivo, CEO, C-suite, C-level de uma grande empresa, ele precisa ter sagacidade midiática, que é muito além de soft skill, é muito além de retórica. É você realmente usar o potencial, eu nem vou falar poder da comunicação, pelo convencimento, pelo relacionamento, pelo entendimento profundo do contexto. Então, quem tem isso, e nós temos assim, o nosso dia a dia é esse de chamar a atenção, a gente faz um letramento constante, né? Esse lembrar, escuta aqui, não é bem assim. O tempo em que saí nas páginas amarelas da Veja, saí no Jornal Nacional, eu trabalhei anos no Estadão, o nosso dia não terminava antes do Jornal Nacional. O Jornal Nacional vinha com um furo, a gente ficava até de madrugada correndo atrás. Esse mundo não existe mais. Porém, ele ainda faz parte. Porém, ainda nos dá dor de cabeça. Nos faz, às vezes, ficar até mais tarde resolvendo. Só que ele tem novos atores. E a comunicação é a mais poderosa arma, mas pelo convencimento. Então, de novo, você se alinha aos seus iguais, às suas comunidades aderentes, seus stakeholders no campo empresarial, mas você precisa entender também o contraditório, aquele que não pensa como você. Então, é um duplo trabalho incessante. Então, isso é o que um executivo, ao ser contratado, um grande headhunter hoje procura essa sagacidade midiática. Mas assim, pegando o que você está falando, necessariamente, aquele que pensa de forma diferente, ele necessariamente, o ponto de vista dele, necessariamente não está errado. Claro. É um outro ponto de vista. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter... A gente, muitas vezes, na área de comunicação, tem uma linguagem bélica. Né? Tá? Eu acho que nós temos que tomar um cuidado com esse... vamos dizer, uma centralidade à palavra hoje. Tá? Agora, quando a gente fala em retórica, eu acho que também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o problema não está na retórica, tá? Como os gregos pensavam, por exemplo. O problema está no uso da retórica de forma superficial. Tá? Porque as escolas, por exemplo, de administração, elas olhavam a questão da retórica só do ponto de vista do falar bonito, tá entendendo? Né? Ou falar de forma gongórica, de repente, de forma barroca e tal. Né? E não olhando a retórica do ponto de vista, por exemplo, de 3 pilares que são importantes da retórica. Que é você, de repente, e por isso que eu estou falando isso, que eu quero provocar o Paulo aqui. Tá? O outro Paulo, né? Que está brincando que o Paulo está na extrema esquerda
aqui do quarteto. Estou brincando, Paulo. Né? Mas quando a gente olha, por exemplo, né, um dos pilares, assim, a utilidade de alguma coisa. Tá? Então, a pergunta é assim, por que o setor mineral é útil? Tá? Eu sei que você tem respostas para isso. Né? Ou, a partir dessa resposta, você pensar o seguinte, da compatibilidade no setor com aquilo que a sociedade deseja, o parte importante. Ou, além desses dois, aquilo que é transcendente. Tá? Então, os gregos trabalhavam isso, e a gente pode usar isso hoje na análise de qualquer fenômeno, principalmente organizacional. Né? Então, a provocação é a seguinte, porque vocês estão há algum tempo, né, vamos dizer, na berlinda, né, mas vocês deram algumas respostas. Né? Tem tanta coisa aqui para falar, ainda bem que eu trouxe meu PowerPoint aqui. Eu queria, acho que destacar algumas coisas, até fazendo alguma referência aqui no livro, que eu achei muito interessante como vocês começam falando da questão do storytelling. Como nós crescemos e nós nos desenvolvemos a partir de histórias sendo contadas, porque nós somos seres relacionais. Então, storytelling, mas a questão relacional, eu acho que ela faz um pano de fundo de um contexto que a gente vive. E são 4,66 bilhões crescendo de contadores de histórias hoje. Agora, Crescendo. Esse é a primeira edição, Paulinho. Já 5,6. 5,6. Crescendo de contadores de histórias que não existiam. Então, eu não acredito que o mundo das organizações, ou o contexto, ou a questão de poder, ela tenha mudado nessa última geração. Porém, o nosso contexto mudou por isso, pelas tecnologias, pelo acesso, o que coloca todos os executivos e nós numa berlinda que antes nós não estávamos. Nós sabíamos como lidar com o assunto. Nós sempre lidávamos com o assunto desta forma. Só há um pronunciamento oficial quando eu coloco o microfone na boca de alguém e falo, fale agora. E ele vai falar e ali está dito. Não existe mais isso. E isso está muito ligado às novas tecnologias, ao contexto que a gente vive, e também né, algo que a gente rompe, que vocês também comentam, que é a diferença, ou não a diferença, do CNPJ e do CPF. Antes eu podia falar, não, mas isso aí é pessoa física. Já não existe isso mais. Não, isso é minha conta pessoal. Eu fiz este comentário, digamos, racista, na minha conta pessoal. Então, você não pode colocar isso na empresa. Não existe mais isso. Essa barreira já se quebrou e tudo em função de uma mudança de contexto. E eu acho que a sociedade, ela sempre quis isso. Ela só não tinha como expressar. Ela só não tinha como chamar a atenção. Então, o descontentamento, a insatisfação sempre existiu. Mas antes, né, para a gente voltar aqui, a gente tinha que conseguir lá um espaço no Jornal Nacional, que não era possível e a gente não conseguia. Eu estou dizendo enquanto comunidade. Né? Só chamava atenção se eu conseguir uma pauta lá no jornal. Hoje eu não preciso disso mais. Eu não preciso porque, inclusive, outros meios têm uma efetividade muito maior do que os tradicionais. Eu tenho 3 filhos em casa, 20, 16, 14, 20, 16 e 15. Nenhum deles assistem televisão como nós assistimos. Aquele momento, sentar e ligar a televisão. Eles estão vendo várias coisas, são várias telas ao mesmo tempo. O mundo dos influencers hoje é aquilo que talvez numa geração nossa seriam os atores ou as pessoas famosas. Hoje, os influencers estão nadando de braçada, vivendo em um outro termo que a gente também não conhecia, que são aquelas bolhas. Né? Muitas vezes a dificuldade que a gente tem é a gente falar para a nossa bolha. E sendo que muitas vezes eu preciso entrar numa outra bolha a qual eu não pertenço, a qual eu não tenho acesso, e que está ali falando de mim e eu nem estou sabendo. O que antes a gente fazia de forma massiva, né, era simples. Eu dava uma declaração para um veículo, eu resolvi o meu problema.
Isso já não ocorre. Paulo, você me provocou na questão da crise, e o livro também aborda essa questão, e gosto, né, da ideia de que se você não passou por uma crise, você vai passar, que só existem dois tipos de organização, uma que já passou, uma que vai passar, então não tem outra saída que não seja isso, e eu acho que a gente ainda está engateando muito nessa questão da forma que a gente enfrenta. Primeiro, não nos preparamos, achamos que isso não vai acontecer com a gente. Quando a crise realmente bate a nossa porta, a sensação é de querer resolver com métodos antigos numa outra realidade, né? E cometemos erros que são clássicos, né? Não se posicionar, se esconder, e ampliamos a crise numa velocidade nunca vista antes, né? Por quê? Porque tudo está muito mais rápido. Então, antes, quando a gente tinha, né, os livros, os manuais de gestão de crise anteriores, falavam, você tem que se pronunciar em até 8 horas. Já não dá, não existe mais isso, né? E a gente vê nas crises esses erros acontecendo mais uma vez. No mundo hiperconectado, no mundo como a gente vive hoje, as coisas, e a gente tem vários exemplos para poder relembrar e tentar aprender. Mas eu trago agora uma provocação. Olha que coisa interessante, né? A gestão de crise, ela é assumida pelo principal executivo, né? Ele, se é uma crise, o CEO é aquele que vai dar as cartas, né, na gestão de crise. E eu sei que na hora, porque eu já estive do lado de cá, você tem uma batalha gigantesca, né? Quem vai ser ouvido? Se é a área jurídica, se é a área de comunicação, se é a área governamental, se é a área operacional. Agora, como que é lidar com uma pessoa que ela está envolvida na crise? Porque ela é responsável por aquela crise. Olha que dificuldade a gente tem, eu vivenciei isso, que você tem que negociar um posicionamento que tecnicamente é o correto, porém quem toma a decisão é aquele que também é parte daquela crise. E a decisão que ele toma, muitas vezes, considera isso. Ah, não, eu não quero me expor, então a empresa não vai falar. Sendo que a gente sabe que, tecnicamente, a melhor forma é que eles se pronunciem, mesmo que aquilo o afete na pessoa física. Como é que a gente faz para gerenciar isso? A gente aborda, né? A gente tem um capítulo no livro que é Crise, como evitar. Entendo que quando nós, mesmo com a atualização desse livro, crise é um tema permanente. Sempre que me perguntam de estudantes a CEO, o que estudar? Eu tenho que estudar inteligência artificial, eu tenho que estudar engenharia de dados, eu falo, você tem que estudar gestão de crise. É a minha primeira resposta. Porque a gente está vivendo no mundo da policrise, ou da crise permanente, ou do que a The Economist, eu estou trazendo minha cola, porque ainda não está nesse livro, a The Economist cunhou recentemente um novo termo do momento, que a Miriam me chamou a atenção, que é Permavucalution. Permavucalution vem do acrônimo VUCA, né? VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, VUCA, esse mundo que nós estamos vivendo, mundo da pós-pandemia. E o Permavucalution é um acrônimo para orientar executivos das dificuldades que nós estamos vivendo nesse mundo em que uma crise não termina e a outra já começa, e é uma sensação de vertigem. Mal comparando aquela sensação que a gente tem quando a gente entra num mar muito agitado e a gente toma um caldo, eu mal levanto da onda e já vem uma outra e eu não consigo botar o pé no fundo, não consigo achar, e já vem uma outra, e eu bebo água, e vem uma maior, e eu não consigo sair daquilo. Em 2022, o dicionário Collins nos trouxe que a palavra do ano era permacrise, ou permacrise.
que é essa sensação de crise permanente. Tem gente que chama policrise e agora a Economist com essa permavucalution. E eles dizem que hoje os CEOs eles têm que ter a agilidade de uma cabra das montanhas e o radar de um morcego. Estar em constante sensação de que vai soar a sirene e eu tenho que sair. E aí a gente tem uma situação no nosso país, no Brasil. O Brasil não tem a cultura de letramento em crise, Paulo. E Paulo Henrique, e Miriam, e todos vocês. Eu tenho uma filha que está se formando agora em História nos Estados Unidos e ela foi fazer o ensino médio e não voltou mais, e está concluindo a universidade lá. E o meu caçula, que estudou até agora só em escolas brasileiras. A diferença entre os dois, no sentido de simulação da crise, é gritante. A mais velha, toda semana praticamente, tem alguma simulação de crise. Ou é de terrorismo, ou é de incêndio, ou é de situação agora de vulcão, como é que chama? Terremoto, furacão, Milton, emergências climáticas. O caçula, até hoje, não vi nenhuma simulação em nenhuma escola. Então, países onde a guerra, atentados terroristas são mais frequentes, são países onde a sociedade está mais adaptada a enfrentar crises. Nós não temos isso. Então é muito complicado você chegar hoje para um CEO, para um líder e falar, para tudo nós vamos fazer uma simulação de crise, porque nós estamos no permavucalution. Não vai fazer. O cara vai falar, não, tem que treinar o porta-voz, eu tenho que fazer media training, porque ele vai dar uma entrevista para o Fantástico. Porque se for para o podcast, também não tem media training, não. Ele ainda está com a cabeça analógica de que o que está valendo é o Fantástico. Só que ele não entende que as urnas estão elegendo os influencers. As urnas e o primeiro turno deixa isso muito claro. Quem ganha a eleição é quem sabe lidar com comunidade, com rede, quem é influência. É essa a sociedade brasileira. Só que os nossos CEOs, os nossos líderes, ainda estão com cabeça analógica. A inteligência artificial está aí, a inteligência artificial está apontando para cá, mas a gente está pensando assim. E na matéria de crise é a mesma coisa. Eu tenho que ter um episódio de Brumadinho para todo mundo se convencer que tem que fazer simulação de crise. Só que na hora que a crise sai estabelecida, eu tenho 48 horas em média para ter a primeira nota aprovada. E uma crise se torna global pelas pesquisas em 2 horas. 48, 2. Então, se eu não tenho esses momentos em que eu paro, entendo o que é crise, o que é incidente, o que é problema, como é que eu classifico um ou outro, porque acontece muito também da gente chegar nas empresas e elas estão em pânico e não é uma crise. É uma bobagem lá, uma troca de farpas entre 2 poderosos e todas as vaidades estão ali rompidas, mas você não tem uma crise. E às vezes eles colocam fermento na crise e ela potencializa, virando de fato uma crise, né? Então, essas situações, elas demonstram que o letramento de mídia, ele é tão importante quanto o letramento de crise. Porque se nós não vamos sair desse estado, e nós não vamos sair do estado do permavucalution, nós temos que estar capacitados para sobreviver a crises cada vez mais complexas. Quem imaginava que emergência climática fosse chegar no estado do Rio Grande do Sul? Ninguém estava preparado. Quem imaginava que a gente ia ter problemas agora de 52 graus batendo no relógio da rua e as pessoas querendo voltar para o presencial porque tem ar-condicionado. E as empresas não conseguindo ter mesa porque estava no híbrido. E agora você vai fazer o que aqui? São situações o tempo inteiro assim por conta das crises. Então, crise é um estado de arte, é um estado que influencia as relações, o convívio, o relacionamento, a comunicação, a gestão e é o principal fator da moeda nessa sociedade, que é a sociedade da reputação. Né? A gente está falando da
da reputação, que é a moeda que pauta tudo na sociedade que a gente está vivendo. É a do like e do dislike, ou seja, é a sociedade da reputação. Né? Então, crise é essa base que a gente tem que ter, a gente tem que estar letrado e a gente tem que entender que na nossa área hoje da comunicação corporativa, as principais crises estão pela desinformação, IP, né? Tanto que o Fórum Econômico Mundial colocou a desinformação como a principal crise do ano de 2024. O principal desafio é sobreviver à desinformação, segundo o Fórum Econômico Mundial em 2024. A desinformação, né? E as ditas fake news. Patrícia, tem uma questão nessa questão de gestão de crise, que a gente está muito acostumado a tratar a gestão de crise clássica, aquela que a gente também estudou, só que as crises hoje, eu chamo isso de fisiologia das crises. Né? Tem vários estudos que comprovam isso, em Harvard, eu acompanho também. As crises, o que a Patrícia lembrou do permavucalution, elas são continuadas. Permacrise não é uma crise clássica, é a Covid. A pandemia da Covid é uma crise clássica. Ela chega, derruba o mundo, literalmente, paralisou o mundo. Em contextos diferentes, essa é um exemplo de crise clássica. Algo muito forte, algo abrupto, que te derruba, inesperado, que você fica mais tonto ou caído na medida em que você não tem nenhuma ferramenta, nenhuma gestão para lidar com isso. O que se chama hoje de crise contínua ou crise continuada exige maneiras distintas de enfrentar. Exige resiliência, capacidade de adaptação, porque não é mais crise, é a continuação de um contexto, continuação de uma realidade. Se a gente pensar bem, a emergência climática, agora a gente está vivendo isso, né? Antes era um fato que surpreendia. A gente aqui via um tsunami no Japão, né? Hoje o tsunami é aqui, do nosso lado, em Brasília, no sábado. Não sei se vocês viram, devem ter visto nas redes. Foi impressionante aquilo. Um carro estacionado, em plano piloto, área tombada, 310 norte, estava contando para o Silvio, ele foi sugado por uma cratera. Em questão de segundos, ele afundou, uma cratera de asfalto. Aí você o apagão aqui em São Paulo é um negócio, as pessoas, como que fica 5 dias, eu fiquei imaginando. O Paulo contou de hóspedes, né, que veio tomar banho. É assim. Montei uma Airbnb. Isso é uma oportunidade. Isso é uma crise continuada, gente, que está aqui no nosso dia a dia e exige maneiras completamente diferentes de lidar. Eu queria só adendar concordo com o que você está falando, mas eu acho assim que a gente olhando o processo comunicacional, tá, ele se aproximou, né, eu acho que de outros 2 processos para a gente, que é o processo de educação e o processo de inteligência. Tá? Do ponto de vista da gestão, né, e quando eu falar em gestão, eu queria dizer o seguinte, que também a gente está vivendo a crise dos P's, né, dos Paulos, né. Mas essa crise é o seguinte, vou começar por um P mais distante, assim, a crise do pai de santo, tá? Do pastor, tá? Do padre, do presidente, professor, pesquisador, do prefeito, e aí vai, é impressionante como dos pais também, tá? Do porta-voz. Do porta-voz. Meu Deus do céu, eu tinha pensado que era um problema. Muito P, gente. O negócio aqui é P, do presidente ao porteiro. Mas que está ligado à crise também da que a gente chama de instituição. Tá? Então, o que acontece? E todas essas coisas que estão acontecendo, que são construções são construções históricas. Por exemplo, a gente fala de mudanças climáticas, o processo começa na intensificação da Revolução Industrial, tá?
na hora que ela massifica a partir das inovações da segunda revolução industrial, né? É onde nasce o que é? As grandes empresas de infraestrutura, da química, da energia e daí por diante. Então, veja o seguinte, se a gente tem todas essas coisas acontecendo, tá? Por que nos mapeamentos de crise, por exemplo, as Big Fives aí das consultorias não colocaram nos seus eixos lá, tá? Por exemplo, riscos de pandemia, por exemplo, tá? Se só você pegar mapas de crise, por exemplo, gerados pelas consultorias de 2018, 19, não tem. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você tem dentro da organização, não do ponto de vista estritamente militar, a figura de processo de inteligência, tá? Em que tem gente olhando, tá? Por meio dos processos mesmo de linguagem, tá? O que está acontecendo no campo político, no campo tecnológico, no campo cultural, que possam representar, de repente, pode se transformar nessa escala até chegar a crises. Tá? Então, não dá para você fazer comunicação hoje que não se aproxime de processos de inteligência dentro das grandes organizações. Ora, aqui na Aberj nós temos quase 1.000 empresas. A maior parte são as maiores organizações que atuam no mundo. Se essas empresas não tiverem ali dentro pessoas que façam inteligência, não no sentido de espionagem, no sentido de detectar aquilo que vai ter impacto e etc., pode ser oportunidade também, essa empresa está faltando vamos dizer, um pé nas suas cadeiras, vou fazer uma metáfora aqui. E também é óbvio o processo de educação. Então, a área de comunicação hoje, e aí é uma discussão que a gente faz na Aberj de algum jeito, e nas nossas pesquisas, inclusive, como é que está se transformando essa área? Como é que está se transformando o perfil? Qual que é o perfil hoje do comunicador? Qual o perfil hoje das agências de comunicação? De toda essa cadeia que faz parte da indústria de comunicações e de comunicação e IRP, tá? Como se coloca nisso a tal da indústria das relações não públicas, produz desinformação e ganha muito dinheiro com isso. Então, eu acho que tem aí umas conversas que vão fazer com o Economist, de repente, crie uma palavra nova aí para trazer toda isso aí, né? Paulo, Sim. a gente tem uma pergunta. Desculpa, eu estou aqui longe. Não, então, bom, eu sou Silvio Costa, aqui na condição de marido aqui de uma das autoras, aqui da Patrícia, e talvez com um perfil provavelmente diferente da maioria daqui, né, porque eu sou um jornalista de redação, né, não tenho a competência de vocês no campo da comunicação empresarial. Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta de caráter mais geral, né, que é a seguinte, quer dizer, a gente está num mundo que tem uma oferta de informação muito maior, obviamente, muito mais canais de comunicação, muito mais ferramentas de comunicação, as linguagens disponíveis também se ampliaram, né? Quer dizer, a gente tem muito mais coisa, muito mais gente fazendo comunicação, produzindo informação. Mas a minha pergunta é talvez menos na visão do comunicador ou na visão de empresa, talvez mais na visão da sociedade. Uma pergunta de caráter normativo, talvez quase moral. O mundo piorou ou está piorando? Quer dizer, a gente tem mais informação, no entanto, a gente está mais desinformado? A gente tem mais comunicação, e, no entanto, uma comunicação de qualidade mais baixa? Isso nos levou a alguns problemas e pode nos levar, eventualmente, a outros, talvez, piores? Essa pergunta eu estou achando aqui super interessante, para mim está sendo um aprendizado, mas eu fico com essa coisa que me cutucando. Para onde a gente está indo, afinal de contas?
menos na perspectiva de um setor empresarial, de um conjunto de empresas, né? Ou mesmo do ramo da comunicação institucional como um todo. Né? Que sociedade a gente está construindo? Para onde a gente está indo? Eu gostaria de falar, mas eu falo muito, então eu fico quietinho, depois eu falo. Aí, posso começar? Essas coisas me angustiam. Eu acho assim, que a gente está vivendo uma crise antropológica, na minha opinião. Tá? Que é o seguinte, e é impressionante por que eu estou falando isso? Porque no mundo, por exemplo, que tem tantas variáveis e tantas decisões, e tanto que você tem que tomar em segundos, etc., a gente vive uma crise ligada aos rituais. Tá? Exemplo, começando daqui. Nós estamos começando às 9 horas da manhã e previsão, né, com autógrafos, etc., é que a gente vai ficar pelo menos umas 2 horas conversando aqui. Aqui a gente está, de certa forma, protegidos do famoso algoritmo. O que está protegendo a gente? É o ritual de uma conversa. Nós estamos conversando aqui. Né? Então, aonde tem um ritual, seja em volta de uma mesa comendo, tá? Em volta de um alimento, em volta de um morto, em volta de uma criança que está nascendo, em volta de uma série de coisas que existem aí há milênios e que foram ressignificadas, tá? A gente tem mais tempo para pensar. A gente está mais engajado. Tá? Tem uma definição de ritual da antropologia que diz que o ritual é uma casa no tempo e no espaço que nos protege da chuva, do calor, e etc, etc. Tá? Então, o que a gente, de certa forma, a gente precisa se defender. Tá? Do quê? E aí nós estamos falando aqui, já que aqui é o território da comunicação, nos defender de tanta informação, que faz com que a gente seja obeso de informação e com uma fome desgraçada de sentido e significado. Tá? Então, a gente tem questões aí para a gente olhar, né, que são as patologias ligadas ao processo de produção ensandecida de informação. Tá? Então, é só assim uma pincelada na conversa. Observe, se você tem a tecnologia que tem transformação, você tem velocidade. Provavelmente o colega ali pontuou de uma maneira inadvertida que essa velocidade está transformando e não dá tempo de tudo isso ser discutido, ser avaliado e ser processado. É um detalhe que eu queria pontuar aqui para se pensar, para que a sociedade pensasse nisso. Então você tem velocidade, transformação, algoritmos da vida, e você não tem tempo sequer de fazer uma refeição na mesa com os amigos, com os parentes, e acontecer isso que o ritual foi pontuado agora. Não sei se é um pensamento que pode ser avaliado também. Um detalhe, educação e cultura é a base, mas não está tendo tempo. Não existe tempo para isso. Ok? Se você comparar o jovem de hoje com o jovem há mais tempo, está se pensando numa integração, né? Colocar o jovem atual com o jovem há mais tempo para você ter um conhecimento mais avançado. Por que está se pensando nisso? Porque está se excluindo as comunidades, ao invés de existir a união, a desunião, no geral. Okay? Talvez assim, a pergunta que partida dele, para vocês que estão focados nisso, o Paulo que está ali na frente do setor mineral, que processo que vocês têm, vocês ritualizam essas conversas em relação a coisas que viram crises, de repente. Vocês têm lá, por exemplo, no IBRAM, um momento que você senta lá com o Jugman, né? E diz assim, vamos conversar sobre o que pode acontecer, o que está acontecendo, mas da forma, vamos dizer, processo mesmo, tá? E vocês, como, de repente, como as pessoas que estão do lado de gente aí que... Tá? Posso começar assim. Eu acho que só para voltar, vou entrar no ritual também. Eu concordo que ritual, a sociedade perdeu o ritual. A sociedade em geral perdeu, as empresas perderam rituais básicos.
Toda vez que a gente tem um problema e a gente encara um processo e coloca ritual, o problema ele é fatiado. E a gente consegue enxergar a solução. E eu acho que nesse mundo Permavukalushan, a gente está toda uma terra em transe e a gente não consegue ver começo, meio e fim, e parece que ele é um problema muito maior. Acho que a gente passou aqui, ao longo dessa conversa, por alguns pontos dessa sociedade que talvez traga essa sensação. A questão do letramento de mídia, a questão da gente não conseguir tangibilizar crises e não ter autoridade mesmo de lidar com crises, sejam elas as crises pessoais, que são mais complexas, as crises corporativas, que são mais complexas. Então, entendo que há necessidade desses dois bases de letramento e entendo também a falta de regulação. A gente não tem regulação em grande parte desses repositórios de informações que nós somos bombardeados o tempo inteiro. Então, é muito comum a gente falar com pessoas que estão em altas posições, presidentes de companhias, presidentes de conselho, e perguntar onde você se informa. E quando a pessoa responde, você tem vontade de chorar. E a pessoa acha que ela tá de fato sendo bem informada. E se a gente for ver, saiu uma pesquisa semana passada que YouTube hoje é a principal mídia de audiovisual do Brasil. Passou, a gente está falando de TV Globo, Jornal Nacional, não é YouTube. E se a gente for ver o que as pessoas assistem no YouTube, a gente não está falando de canais e de uma mídia regulada, a gente está falando de uma mídia selva, aberta. Né? Então, eu entendo que também a falta de regulação que a gente tem, tanto das grandes plataformas, quanto da inteligência artificial, permite que a gente esteja vivendo nessa situação em que sociedade é essa, que mundo é esse. Né? Eu, por exemplo, tive uma crise pessoal ao ver o resultado das urnas do primeiro turno. Não é uma questão meramente ideológica, mas é uma questão de princípios, de valores de uma sociedade que vota em pessoas que, meu Deus do céu. Então, assim, que sociedade é essa que a gente está falando? Então, eu acho que são fragmentos, né, de uma leitura antropológica, eu concordo, que apontam para essa situação que a gente está vivendo, que a gente não consegue tangibilizar se é o fim do mundo ou é o fim do mundo. Né? Mas voltando para os rituais, sim, Paulo, quando a gente fala de viver crises permanentes, a gente precisa ter rituais. E dentro da disciplina de gestão de crise, que é onde hoje a minha carreira está mais voltada, né, o que eu mais tenho feito é a administração de crises muito complexas. Inclusive, estou trabalhando num próximo livro, que eu espero que a editora Berge queira também, que é sobre gestão de crise. Né? Então, o título do meu próximo livro é Quer sair da crise, saiba contar a sua história. E dentro desse estudo que eu tenho feito sobre gestão de crise, uma das questões mais claras, e a gente aponta aqui no capítulo 8 do livro, muito além do Media Training também, que a vacina para a crise é justamente a prevenção da crise. E prevenção de crise a gente só faz com o ritual, que é justamente mapa de vulnerabilidades, mapa de riscos, que é justamente as capacitações, a gente poder analisar situações incertas que poderiam estar levando à crise, e crises que não estão ali na seara da comunicação. 88% das crises hoje reputacionais são crises de gestão, e que se transformaram em crises reputacionais porque não foram tratadas dentro das instituições. Não são crises da comunicação. O Paulo Henrique é chamado para resolver um problema de crise que não foi oriundo da área de comunicação. Mas quando ela está lá fora, ele é o bombeiro, certo? Então, que crises são essas? São crises de cunho
de direitos violados muitas vezes dentro das organizações, são crises da agenda ESG que você começou falando, são crises de logística, de produto, de entrega, de operação, crise operacional, né? São crises hoje cibernéticas, a gente vê a maior parte das crises que eu administrei em 2024 são crises de crimes cibernéticos, a maioria delas. Né? Violação de dados, dados vazados, sequestro de dados, essas são as grandes crises hoje. Crises ligadas a preconceitos, crises ligadas à discriminação, crises ligadas a direitos essenciais. São essas as crises que acontecem. E aonde a gente trata? Com antecipação dessas crises. Então a comunicação hoje, ela tem que ser fluida, ela não pode estar hoje numa caixa, num departamento, numa diretoria. Ela tem que fazer parte desse mapa de vulnerabilidade o tempo inteiro, porque se eu apenas mapear os riscos que estão na minha leitura de clipping ou nas redes sociais, eu não vou conseguir enxergar dentro da organização, e é ali que elas estão. Patrícia, eu só queria complementar. Eu queria complementar com uma questão que eu acho, ainda respondendo ao Silvio, que ele perguntou se nós achamos que o mundo está pior, né? Se a sociedade piorou. Eu queria dizer que não. Eu não acho que a sociedade está pior ou o mundo pior. Está mais complexo, é diferente. E a questão que eu vejo, e a gente tem isso como hábito, a gente é muito procurado em fazer uma análise preditiva de riscos. Porque a análise de risco também não é a prever o futuro, mas se você for aplicada, tiver como método, né, um acompanhamento, um monitoramento constante, que faz parte do mapa de gestão de crise, você consegue identificar possibilidades. Recentemente, nós fomos procurados por um cliente que queria avaliar os riscos potenciais de um negócio. E nós fizemos um trabalho e ele resolveu abrir mão de um negócio que envolvia milhões. Ele abriu mão e pouco menos de um mês depois, tudo que a gente havia contado como possibilidade aconteceu. Aí vocês vão perguntar, mas a Miriam é futurista? Não sou. Agora eu exercito isso como um olhar que todos nós aqui precisamos ter. Né? Nós não temos mais o direito, nem podemos nos dar ao luxo de sermos surpreendidos. Mas o que aconteceu? Como que isso pode acontecer? Não temos mais esse direito. E quanto mais a gente seguir metodologias, usar essa nossa capacidade de olhar muito além da visão, a gente vai estar um pouco mais prevenido para isso. Vamos organizar aqui ali, você, depois são 3 ali. Tinha mais alguém aqui? Não. Então são 3 perguntas. Você. Bom dia, meu nome é Cláudia Campos, fui executiva há muitos anos, hoje consultora de marketing, e queria também falar da pergunta do Silvio. Me fascina muito essa nova complexidade. É fascínio mesmo. Eu acho que, assim, eu fui gestora por muitos anos na área de marketing e o boom de informações que a gente tem hoje é muito complexo mesmo, mas o desafio de ver tanta gente antenada e você dar conta dessa pluralidade de comunicação a verdadeira gestão da crise. Né? Quando a Patrícia fala, a gente tem a crise da diversidade, do racismo, as empresas erram muito, então o que a gente pode fazer de letramento e para melhorar justamente o mundo, porque as coisas não estão passando mais batido. Né? Quando acontece alguma coisa, é isso que eu acho que tem um lado melhor do mundo. Antes as coisas aconteciam e a gente não sabia. Hoje, quando acontece alguma coisa, pronto, já caiu na rede. Então, em algum lugar você está vendo e isso se multiplica. Eu acho assim, vocês têm trabalho até o fim do mundo. Muitos livros ainda sairão, porque crises, como nós estamos enfrentando, por vários motivos,
e graças a Deus as pessoas não ficam mais caladas, elas questionam, elas boicotam, né? Embora as urnas não, às vezes falam, poxa, que direção é essa? Mas as coisas estão acontecendo. As pessoas buscam pelo menos ficarem melhores. Eu acho que isso é evolução, né? Então, não é fácil. Mas, olha aí, as profissionais que estão nesse rumo para dessa consultoria, vocês estão lotadas aí. Uma das coisas que eu trouxe, anotei aqui para trazer na nossa conversa, foi, eu estou lendo o Nexus do Harari, e ele diz que, eu achei muito impressionante isso, a história não é o estudo do passado, é o estudo da mudança. A história nos ensina o que permanece igual, o que muda e como as coisas mudam. E isso se aplica às revoluções da informação e a todos os tipos de transformação histórica. Eu estou lendo também, eu leio vários livros, né, ao mesmo tempo. Estou lendo A Terceira Onda, do Mustafa Suleyman, que é sobre inteligência artificial, e ele assegura, o livro é muito impressionante, porque ele é considerado uma espécie do pai da inteligência artificial, e ele diz que ninguém pode prever hoje aonde isso vai dar, aonde isso vai nos levar. Ele não faz terrorismo, mas ele é real. Ele fala que isso é comum, é repetição da história, sempre que a gente está na beira ali, no limiar de uma mudança transformacional, disruptiva, para usar uma palavra da moda. E o Harari cita que hoje a informação vem sendo cada vez mais entendida por muitos filósofos e biólogos, e mesmo por alguns físicos, como componente mais básico da realidade, mais elementar do que a matéria e a energia, a informação. O livro é sobre as redes de informação da Idade da Pedra até a inteligência artificial. Então, de novo, isso joga em todos nós aqui, sobre os nossos ombros, uma responsabilidade muito grande. Não é que a gente lá na oficina, a gente está virando nutricionista, né, Patrícia? Nutricionista da comunicação. Isso. Para combater a desinformação, você precisa fazer uma dieta alimentar. Da mesma maneira como a gente segue uma dieta nutricional. De onde vêm os alimentos? Qual é a origem do alimento? Vocês estão rindo, mas é a pura verdade. Não é e essa nutrição informacional, que a gente batizou de uma forma muito carinhosa dentro de casa como dieta da comunicação, é o que a gente mais responde na sala de aula ao capacitar um executivo, que é o letramento que o Paulo Nassar falava. Onde eu me informo, o que eu leio, quem pode fazer a minha curadoria, com que fonte eu devo acreditar, aonde eu busco essa criticidade, como é que eu posso ter um pensamento mais crítico, né? E a base de tudo é a confiança. Então, se a gente for ver, a gente está anos-luz falando, né? Tem aí vários futuristas dizendo que daqui para frente o avanço da tecnologia vai ser 100 anos a cada 5, né? Então a gente avança 100 anos de tecnologia a cada 5 anos. Então, por um lado, a gente está aqui, por outro lado, a gente está numa crise de confiança ainda, aonde eu busco informação. O que eu confio? Né? Então, a dieta da comunicação, a dieta da informação, ela é fundamental. Se eu não tiver esse letramento, se eu não souber aonde eu busco, o que eu leio, como é que eu gasto esse meu tempo? Porque ele é escasso, a gente não tem tempo, o senhor falava. Sim. A gente não tem tempo. Então, aonde eu de fato preencho esse meu reservatório para ter repertório e sobreviver a toda essa complexidade? Eu venho dessa curadoria, dessa dieta da comunicação. Você, depois o Hamilton. Oi, bom dia. Meu nome é Patrícia Salvatore, sou professora universitária, pesquisadora e consultora de diversidade. Ainda começa com C, né? Porque o resto só P. Estou encantada, queria agradecer a vocês duas pelo livro. Eu já quero levar hoje à noite para os meus alunos de gestão de crise e a vocês 4 pelo debate. E assim, eu não posso deixar de pensar o seguinte:
Vocês falaram bastante sobre a questão de letramento, que é fundamental. A gente sabe que a gente vive uma bolha dentro dessa sala. E a gente está numa sociedade em que, sem dar foco demais para um caso isolado, a gente tem um executivo que há pouco mais de um mês falou que não suportaria a ideia de CEO mulher, né? E aquilo viralizou e se transformou em uma agenda pública, né? Aquilo realmente pautou a agenda midiática a partir de uma agenda pública e, mais do que nunca, demonstra ser algo muito premeditado, porque a pessoa já está com o projeto, foi afastado de vários conselhos de administração, da própria presidência da empresa que conduzia, mas já está com o projeto, já está anunciando, dando spoiler de outros projetos. Então, a minha preocupação é como é que a gente lida com uma sociedade não só que precisa de muito letramento, mas que existe uma mentalidade de que a crise pode ser interessante e é um caminho para se chamar a atenção. Falem mal e falem de mim. Vamos só engatar já no Hamilton, depois ali, porque daí a gente vai fazer um pacote de perguntas, né? Minha pergunta é muito simples, Hamilton, aqui da Berge, queria ouvir a referência ao Paulo Henrique também. Queria saber um pouquinho quanto custa o Media Training para além, né? Quanto custa além do Media Training, né? Não quanto custa o livro, evidentemente, isso vamos saber logo mais, mas do ponto de vista de planejamento, de orçamento. Vamos pensar no diretor de comunicação, no gestor de comunicação dentro das organizações e também naqueles que oferecem, né, os fornecedores desse serviço. Quanto custa planejar, né, esse além do Media Training? Como colocar no orçamento, como escalar isso dentro das organizações, enfim, um pouquinho de planejamento e orçamento, o que abre espaço, inclusive, para vocês falarem quanto custa a crise. Queria estar aproveitando a sua pergunta, porque eu tenho uma dúvida muito forte hoje, pelo não poder da comunicação ainda nas empresas, que eu vejo que em várias grandes empresas a gente está subordinado ao RH, o que é uma coisa muito estranha para mim, ainda hoje, e também a gente não fazer parte do board. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, porque isso faz parte do planejamento, dessa voz, né? Talvez quando a gente tem a crise é que a gente é lembrado, é chamado ali. Mas eu ainda sinto que a comunicação não tem esse espaço no staff, né, do peso que outras áreas têm. Obrigada. Ela lá, e aí a gente fecha o pacote. Vamos lá. Eu sou Janine Saponara, sou jornalista e atualmente trabalho, nos últimos 20 anos da minha vida, eu trabalho com o MIT, com o professor Otto Scharmer, que tem pensamento sistêmico. E do meu olhar aqui de tudo isso que eu ouço que a gente está pecando, e o que todos vocês trouxeram me reflete muito o seguinte: se a gente imaginar que a policrise está lá em cima como sintoma do iceberg, são 10% que a gente veio para cima da água, embaixo nós temos as estruturas familiares, empresariais, etc. Abaixo disso, os modelos mentais. Mas abaixo de tudo, a gente tem o indivíduo, a fonte, a pessoa. Sou eu que gero aquilo dentro daquele. Eu gero um modelo mental que se firma numa estrutura e que causa aquele síndrome. E hoje eu moro na cidade de Palmas, mudei para lá e eu estou chocada. Uma experiência social, uma experiência sociológica, para viver naquele lugar. Porque não existe educação nas famílias, não existe educação entre as pessoas, a qualidade das relações está péssima, péssima. Não há discernimento entre o que é e o que não é. É aquela coisa, o estojo é do amiguinho. Não é para você não dizer aquilo que não aconteceu. Então, eu queria trazer um pouco, que vocês refletissem um pouco aí nas respostas. Onde é que está o papel do indivíduo? Perfeito, então, por favor. Eu vou começar pela pergunta da Patrícia, minha xará, né, sobre a crise do Thales. Acompanhei, assim, hoje grande parte da minha alegria na vida é acompanhar laboratórios de crise, então vocês sabem, eu me divirto
muito todos os dias, né? E como boa feminista, essa crise eu aproveitei bastante dela. Eu acho que não tem, eu não vejo diferença entre oportunismo de crise do que a gente vive hoje, do que a gente vive nos primeiros registros do que a gente tem da sociedade constituída da maneira como ela é. Sempre houve oportunismos em crises, em todas as eras. O problema é que hoje nós temos uma velocidade com o oportunismo muito maior, porque você tem todos esses dispositivos e a internet bombando, o 5G e a inteligência artificial, então você tem a percepção de que o oportunismo ele é ainda maior, né? Eu vejo essa crise do Tales como uma crise muito positiva para nós, porque ela aconteceu. Quantos Tales existem na sociedade? E até hoje falavam esses absurdos e ninguém fazia nada. Era ok. Normal. Deus me livre uma mulher CEO. Quantos homens pensam e falam isso? Bloqueio. Então, eu percebi o seguinte, um movimento na sociedade de um cancelamento a essa fala que fez com que ele fosse afastado, que eu não acredito, a empresa dele, eu não acredito que ele foi afastado, eu acredito que ele colocou uma mulher lá porque é importante ele ter agora uma agenda de diversidade, já que ele está sob o holofote, né? Entendo que ali houve de fato um oportunismo, minha opinião pessoal em relação a isso, mas acho que hoje a sociedade está mais empoderada para poder combater situações como essa. Vamos ver o caso Silvio Almeida. A sociedade está hoje engajada para ter situações assim. Então, eu acho que toda crise é uma oportunidade para a sociedade avançar. Da mesma forma, como avançar internamente para que as áreas de comunicação sejam mais empoderadas e possam estar alcançando espaços hoje não alcançados. De fato, não faz nenhum sentido a gente ter a subordinação ao RH, mas acontece. Acontece, ainda acontece. E o que a gente sempre fala, e o Paulo Henrique muitas vezes está conosco também em capacitações, a gente fez um curso muito interessante, Paulo e eu, para o BNDES, que era liderança comunicadora. A gente ensinar para os líderes do banco a como ser de fato empoderados na comunicação. E eu entendo que isso não é na crise, isso é no dia a dia. Eu entendo que a gente tem que ter repertório para poder ter de fato o ponto de argumentação. Muitas vezes o que eu vejo são gestores que se acovardam na primeira negativa. Não quero, eu quero uma coletiva. Não, mas doutor, não é coletiva. Essa estratégia aqui, se a gente for chamar a imprensa, a gente não vai ter 2 jornalistas. Por que você quer coletiva? Eu preciso ter repertório, eu preciso ter argumento. Muitas vezes você vai dar todos os argumentos e ainda assim o cara vai ser um fiasco a coletiva dele. Mas você vai dizer para ele, olha, eu vou conseguir no máximo 1, 2 jornalistas. E olhem lá, se tiver esse caos de trânsito, nenhum. Mas você quer, eu já explorei todas as minhas argumentações, você quer... É aquela história que eu sempre falo, nós assessores de comunicação, nós prescrevemos a medicação nessas situações. E o paciente está lá na UTI, ele quer tomar Tilenol. Beleza. Você está falando que não é. Você tem que fazer químio, rádio, tudo mais, sessões ostensivas, e ele quer o Tilenol. Mas você tem que saber quais são todos esses combos de química pesada para dar para ele. O que eu percebo é que as pessoas hoje, muitas vezes, por o que o Paulo Henrique falou, das pessoas estarem mais acovardadas, mais com medo, porque é a sociedade do grito. Quem grita mais leva. Então você não tem nem espaço para você querer compor e moderar. Poxa, doutor, o senhor quer uma coletiva, mas veja bem, se a gente pudesse escrever um bom artigo de opinião, a gente teria mais... O cara começa a gritar e você já fala, não é isso, vamos embora. Se criou esse rito do grito. Eu percebo isso muito, isso não era assim. E da polarização. Né? Exato. Então, aí você acaba não indo com esse repertório. Então, hoje, esse gestor não é um assessor de comunicação, ele é um gestor de reputação.
Então, o gestor de reputação, o que ele mais tem que fazer é preencher esse cérebro com muito conhecimento o tempo inteiro, tá aprendendo o tempo inteiro para ter repertório nessas horas em que você vai encontrar um ser humano que vai gritar e vai querer a coletiva e vai ter na mesa como coletiva. Eu vivo isso o tempo inteiro. E como é que você faz isso com delicadeza, com repertório? Então, eu não acredito que a gente avance degraus só na crise. A crise, ela aí é sine qua non, você tem que atuar na crise como bombeiro e não como letramento na crise. É o pós-crise, na fase da reconstrução, aí sim que você consegue. Então, cada oportunidade dentro da empresa é uma oportunidade para você mostrar que, de fato, a comunicação hoje é a principal cadeira, né? É a principal cadeira. A gente está falando de economia de reputação. Então, se a economia é pautada pela reputação, a gente não tem como ficar no almoxarifado. Não dá. E essa questão que você apontou de empresas, onde tem muita empresa, a gente sabe que tem, só na hora da crise chama a comunicação. A comunicação está fora da sala, ela só é chamada na hora da crise. É o início, sim, de um anacronismo, de uma crise. Né? Isso é você acelerar, potencializar uma crise chegar, porque já está desconectada do mundo de hoje. Se você não, a comunicação ela é transversal. E ela, não é que ela tenha poder, ela precisa atuar no board mesmo, sem dúvida. Eu fiz aqui algumas anotações. Você fez o combo das perguntas. Fiz o combo das perguntas a partir do slide 42, e eu vou até o 212. Eu sei que você ia falar no 78. Não, esse a gente vai deixar para o próximo. Né? Só algumas questões. Todas as vezes que eu fui chamado para a gestão de uma crise e fui apontado o dedo que era uma crise de comunicação, 100% não tinham absolutamente nada a ver com a comunicação. Porém, entretanto, contudo, todavia, muitas vezes executivos só mexem porque o assunto incomoda na imprensa. Porque se não tivesse na imprensa, mesmo a crise existindo, talvez eles não mexeriam. É aquela história, né? Eu quero resolver o Tilenol na minha dor de cabeça ou na minha febre, mas eu não quero ir a fundo pesquisar o que me levou aonde eu estou. A origem. A origem. A questão, Silvio, que você falou de volume de informação, é sim uma doença e acho que a gente precisa tratar. Comunicar não é informar e não é volume que vai resolver, é sim qualidade e interesse. Então, cada vez mais, uma comunicação precisa fazer sentido e ser relevante para o outro, porque se não é relevante para o outro, para que eu estou comunicando? Né? Acho que a gente tem que trabalhar nesse ponto. Sobre rituais, eu concordo, e aí eu trago um ponto fundamental para a gente poder entender, que é a nossa cultura. A nossa cultura brasileira não é do enfrentamento, a nossa cultura brasileira é da hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O receio e o medo de ser demitido é ainda algo que nos impede de agir como deveríamos agir. Você não vai ao médico para ouvir aquilo que você quer. Então você não vai num profissional de comunicação para ouvir aquilo que você quer. Você tem que ouvir aquilo que tecnicamente está correto. Mas a gente tem muito receio pelo medo da demissão, pelo medo da punição, ou por não ter o canal, não ter a posição que deveríamos. Mas aí eu também trago, será que como que nós estamos nos comportando? É porque se você é um profissional de comunicação e você não consegue criticar, então tem um erro. Porque a crítica faz parte da nossa formação. Nós aprendemos a ser profissionais críticos. Qualquer habilidade que você faça, você vai fazer o que o outro vai mandar? Não faça comunicação. Trago aqui uma reflexão de como a gente achava que a nossa vida já era corrida. Até a gente veio a pandemia, achou que seria muito mais tranquilo, apesar de tudo que nós sofremos, e pós-pandemia a nossa vida deu uma acelerada, talvez saindo de 200 para 350, a quantidade de reunião virtual. Antes, né, mas peraí, você não viu? Então vou fazer antes eu tinha que ir para falar com a Berge, eu tinha que pegar um voo, vir a São Paulo, marcar, conversar. Então tá, vamos combinar. Hoje já não é isso. Você marca uma reunião,
que antes não era aceito, né? Reunião virtual era algo que não era bem visto, hoje é normal. A própria educação à distância também não era bem visto, hoje já é, e a gente viu como isso é possível. E eu coloco que crises, as pessoas estão no centro. Não, a crise não é gerada por algo, é gerada por alguém, nessas várias etapas. E respondendo ao Paulo, por que alguns assuntos tão relevantes não estão no nosso mapeamento? Porque as matrizes de gestão de situação crítica, ela é baseada em impacto e probabilidade. E aí eu só olho aquilo que tem alta probabilidade com alto impacto. Eu não olho para os outros quadrantes, que pode ser uma baixa probabilidade. E aí é o caso que aconteceu no setor mineral, que é o caso das barragens. A probabilidade é baixa, porém o impacto é gigantesco. Então a gente tem que mudar o olho aí. E eu acho que esse trabalho, enquanto profissional de comunicação, a gente aprende muito com quem é a nosso porta-voz. Eu tive 2 grandes porta-vozes nas minhas últimas 2 posições, na mesma organização mais recente. Hoje, o presidente do IBRAM, Raul Jugman, e o anterior presidente do conselho, Wilson Brummer. Eu os acompanhei em momentos pós-Mariana, pós-Brumadinho. É impressionante o capital relacional que esses 2 executivos têm. Eu devo ter acompanhado, nesses 4 anos, mais de uns 400 entrevistas. Em toda entrevista, o que eu ouvia do jornalista: ministro, o senhor me atendeu quando eu era um recém-formado na Folha de São Paulo, na crise tal. Para o Wilson Brummer, quando o senhor foi presidente da Uzi Minas, eu ainda estava começando no jornal do interior e você me atendeu. Então, esse tipo de postura facilita muito o nosso trabalho enquanto comunicadores, porque nós não criamos relação na hora que você está fazendo a entrevista. Você tem que ter um passado, você tem que construir isso antes, porque se tentar na hora vai ser difícil. O Hamilton perguntou quanto custa o Tilenol. O Tilenol deve até custar mais caro, porque eu acho que ele, até pelo benefício que ele traz, ele deveria até custar mais caro. Você faz uma formação, não é um treinamento que você vai fazer, depende também do seu paciente. Tem paciente que uma sentada, tem paciente que... internação. UTI piorou. Ok, mas seja como for, como colocar isso no planejamento? Posso falar? Pode. Relacionada dele. Você não quer fazer o link para terminar? Porque já, o Douglas já está ameaçando-nos com uma... Eu quero 1 minuto para responder também. Eu queria só complementar a pergunta dele, muito boa, e parabéns pelo painel, tá excelente, muito bom. Ele falou quanto custa, e aí vocês falando da crise permanente e a dificuldade que a gente tem como profissional de comunicação em fazer a coisa andar dentro da empresa. Eu trabalho para uma empresa de conservação da natureza. A gente quer fazer um esforço constante de criação desse capital relacional e reputacional, mas muitas vezes a alegação é de que não sobra tempo para isso. Então, como é que a gente alinha esse processo internamente, dando o tone of the talk que a gente fala de que isso faz parte do perfil do executivo, do desenvolvimento desse capital pessoal diante do mercado? Como a gente coloca isso para andar dentro desse planejamento? Quanto custa ter isso como uma atividade constante dentro da empresa, e se isso é o certo a se fazer? É o certo a se fazer, sem dúvida nenhuma. É uma cultura que tem que ser implementada, e como toda cultura, a gente tem que começar com pequenas ações. Não dá para a gente achar que a gente vai mudar tudo da noite para o dia, não vai, né? Então, é um processo permanente e de formiguinha. Duas frentes que eu costumo sugerir e que eu aposto muito. Uma é aproveitar cada oportunidade nos rituais da empresa
para tentar colocar alguma temática de comunicação. Então tem um aniversário da empresa, tem uma celebração, tem uma data, um seminário que não tem nada a ver com comunicação, você pode trazer um painel, você pode falar de comunicação estratégica, você pode colocar um case de crise, aproveitar esses momentos para demonstrar a importância da comunicação como ferramenta alavancadora de gestão. Isso é muito importante. E a outra são as trilhas, né? Então, a gente fala de media training é uma capacitação e ela é permanente. Às vezes as pessoas falam, não, eu já fiz media training, você fez o quê? 1, 2, o 3, o 10 mil? Depende, né? Tem media training individual, media training media training to go, a gente tem na oficina que chama Media Training to Go. O cara vai para uma entrevista super importante e ele quer, além do assessor dele, um agente externo ali junto, para capacitar, para acompanhar e para dar o feedback. Então tem várias modalidades de Media Training, mas tem a capacitação em crise, tem a capacitação para falar com parlamentar, tem várias capacitações. Então tem que ver o que é mais necessário e criar trilhas CPI. Não, mas esse orçamento aparece na hora. Esse é rápido. Esse é rápido. Aí chega. Sim. Treme. Agora, essas capacitações que são para mudança cultural, você precisa entender o que é mais importante, o que é mais urgente e criar essas trilhas mesmo, né? Tendo bons embaixadores, eleja embaixadores, pessoas que são mais afetas, pessoas que são mais abertas, que podem ajudar ali a ser essas pessoas como o Paulo citou hoje, né? Então, tem alguns que já são comunicadores. Esses você gruda e ajuda que eles sejam seus embaixadores, né? E eles vão contaminar. A boa comunicação, ela é contagiante. Ela é absolutamente contagiante. Assim como ela é calmante. Uma comunicação na hora da crise, ela é calma, ela é paz, ela traz tranquilidade. E no dia da bonança, ela é contágio positivo. Então, identifique essas duas frentes, eu acho que pode te dar bons resultados. Então, valores vai depender muito do que a gente tem ali, né? Mais barato que os advogados. Mais barato. Apesar de eu estar reivindicando isso, porque a gente tem dado muita estratégia jurídica nas crises. Eu queria colocar uma resposta para a Janine. Pessoas vêm antes de tudo. Então, a pirâmide tem que ser pessoas vêm em primeiro lugar. E essas matrizes de vulnerabilidade, elas têm que identificar as vulnerabilidades das pessoas. Eu não faço nenhuma revolução pela inteligência artificial se eu não dotar as pessoas. A gente está dentro da oficina num projeto de ter um assistente virtual para cada funcionário, que é o assistente virtual ter a sua AI pessoal. Mas se eu não letrar o meu pessoal, não adianta nada. Eu posso criar a tecnologia maior do mundo. Não adianta. Por que as pessoas precisam ou não precisam? Então, na crise, a gente sempre fala isso. As vidas vêm em primeiro lugar. Você pode não ter resposta, você pode não falar por que a barragem se rompeu, mas você tem que cuidar das pessoas em primeiro lugar, né? Eu queria trazer uma questão aqui que eu vi que é uma dor presente aqui. Na nossa profissão, seja em que situação a gente está, como assessor de imprensa, como consultor de comunicação, como diretor de comunicação de uma grande empresa, assim, a gente trouxe para nós, nesse nosso contexto, não é só o porta-voz que tem que entender mais a questão complexa, nós também. E eu aprendi isso, muitas vezes eu estudo tanto o negócio de um cliente que eu sou capaz de entender mais do que ele. Porque eu tenho que saber a maneira de persuadir ele, de convencê-lo, conquistar, usem o verbo que vocês quiserem. Eu mostro o trade-off que ele tem que fazer. Ele é que vai perder milhões, ele é que vai perder reputação, ele é que vai... Eu não digo, se você fizer isso, você vai para a morte. Mas eu mostro isso. Isso exige um preparo de nós, uma psicologia enorme, né? E a gente, numa das coisas que eu aprendi no Media Training, cada
capacitação, às vezes é uma conversa, né, Patrícia? Uma palestra, um talk, um workshop. É uma pílulazinha de cultura de comunicação que aquela empresa, que aquela instituição faz. E isso já é um grande ganho para nós. Não é que nós vamos ser mais valorizados. Quem não valorizar o trabalho de um bom profissional de comunicação, que é um estrategista, é um nutricionista, é um psicólogo, é um psicanalista, é um engenheiro, ele é tudo. Quem vai perder é ele. Nós ganhamos. É isso que, durante muitos anos, eu via altos executivos, quando a gente estava aplicando um media training, a gente mostrava o novo contexto de comunicação e eles ficavam assim, eles não entendiam o que isso mudava. Então aí a gente explica, né, que nós saímos da era do quarto poder, que a mídia era a única rainha absoluta, ou você entrava via mídia. Não, hoje todo mundo está empoderado, a sociedade, CEOs, porta-vozes, está todo mundo empoderado para falar diretamente com cada um de seus públicos. Agora, ele só vai falar se ele entender esses públicos, se ele conhecer esses públicos, se ele saber o que o público espera da organização, da corporação dele, senão ele vai falar, ele vai se romper um vínculo. A comunicação é a construção desses vínculos verdadeiros, genuínos, relacionamento. Então, ouvir e se colocar no lugar dele. Isso é a boa comunicação e nós viramos evangelistas, esqueci também dessa nossa parceira, viramos evangelistas da boa comunicação. É isso. Assim, encerrando, então, eu vou dizer o seguinte, que aqui é o Vaticano, né? É uma brincadeira, óbvio, mas veja o seguinte, nós estamos há 57 anos aqui nessa casa, fazendo exatamente esse papel de institucionalizar a área de comunicação, essa indústria, tá? A Milton, que estava aqui até agora, comandou aí uma pesquisa pelo nosso braço de pesquisa, que o nosso setor hoje representa quase 36 bilhões ano, né? Geração de riqueza e tal. É já metade do que a propaganda tradicional Agora, por que é importante, então, e aí vem a minha fala, né? A importância de você reforçar essa prática associativa. Porque nós passamos 3 horas aqui e aquela coisa que o Roberto Campos falava, né? Alguém está pagando o cafezinho, né? Eu estou brincando aqui, né? Pagando a luz, pagando o ar-condicionado, etc. Que são nossos 900, quase 1.000 associados que acreditam que o associar-se é importante. Né? Mais ainda no momento em que a gente tem aí a tal da gig economy, tá? Que eu pedi para 2 alunos meus, mestres, que falaram assim, me traduz isso aqui, já que eles eram também professores de inglês. Eles falaram assim, olha, Paulo, eu acho que uma tradução legal é o seguinte, a economia do bico. Tá? Então, a área de comunicação hoje, ela tem também uma fragilização por essa tal da economia do bico. Né? Na medida que a gente não, todo dia, fazer esse papel de falar que associar-se é importante, que a área tem que ser muito profissional, tá? Que a gente precisa valorizar esses profissionais, nós vamos ter essa cultura do bico, né? Tá? E aí não vai funcionar. Tá? Por tudo que foi falado aqui. Gente, muito obrigado e agora nós vamos lá para a sessão de autógrafos.